A todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, novamente, em mais um Minutos de Adoração. Estamos aqui com a nossa querida Rose, né, que vai estar testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida dela. E eu quero desde já, Rose, te agradecer, né, porque a Rose, eu estava orando, né, pedindo ao Senhor tema e pessoas convidadas para estar trazendo. E aí, eu creio que não foi por acaso, né, Rose? Eu fui parar no salão do estabelecimento dela de trabalho. Nesse dia eu não ia, mas aconteceu os imprevistos. Eu tive que eu só fui levar minha filha e voltei, não foi, Rose? Aí a gente conversando, tivemos uma conversa muito edificante nesse dia, foi muito bênção na nossa vida. E ao relatar, né, tudo aquilo que o Senhor tinha feito na vida dela, e ela falando, enquanto ela ia falando ali, né, contando, aí eu falei assim, eu na minha cabeça, eu preciso trazer ela lá. E sem que eu falasse, ela mesma, o Espírito Santo de Deus aí testifica, né? A Rose veio e falou, se você quiser, eu posso estar indo lá contar. Aí eu falei, fechou, a gente fechamos, marcamos, combinamos a data. E aqui estamos nesse dia, qual o Senhor fez, para que Ele pudesse estar falando ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo reservado para nós no dia de hoje. E você aí de casa que está nos assistindo, né? Pode estar chegando do trabalho, já chegou. Nesse dia, né? Nesse dia, essa noite chuvosa, friozinho, bom para ficar debaixo da coberta. E se você não tem nada para assistir ou não tem nenhum compromisso, indique para alguém também que queira estar assistindo, para poder estar nos vendo, para poder estar participando e estar recebendo daquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. E nós estamos, quero dar voz à Rose para a Rose falar com vocês, né? Pessoal aqui. Para a Rose estar falando com vocês, estar dando um tchauzinho, cumprimentando vocês. Paz, pessoal. Prazer estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco dos feitos ao qual o Senhor tem feito na minha vida, creio também na vida de muitos, na vida também da Ingrid, com certeza. Estou muito feliz hoje por estar aqui presente. É isso, pessoal. E nós estamos hoje com o tema, que quando a gente conversava, ela falando, e imediatamente Deus já tinha me dado o tema. Quando ela falou, a gente confirmou, Deus me deu o tema, que é o Deus que se revela. Ele está lá baseado no livro de Jeremias 33, que vai dizer: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes, né? Esse é um tema que bate muito com o testemunho da nossa irmã Rose, e esse versículo tem tudo a ver, né, com a história dela. E eu separei aqui uma pequena explicação desse versículo antes que a Rose conte o testemunho dela, para que você possa ter mais ou menos ideia do que nós queremos estar trazendo hoje aqui. Então, pois bem, vamos lá. O celular que eu separei, eu pensei que eu tinha escrito aqui, mas está no aparelho. Então, pessoal, que vocês possam estar recebendo no dia de hoje, porque nós bem sabemos que existem dias muito difíceis na nossa vida, nem sempre são flores, né? Haverá dias e dias, e nós bem sabemos que em todos eles, né, seja um momento bom ou um momento ruim, em todos eles o Senhor, Ele se faz presente. E a explicação que eu quero deixar para vocês vai dizer o seguinte: a expressão clama a mim e responder-te-ei, em Jeremias 33, significa que Deus convida as pessoas a orar, buscar sua ajuda e confiar nele. Deus promete ouvir, responder e revelar soluções e planos maiores do que imaginamos, assim como Deus fez na vida da nossa irmã Rose. É um chamado para confiarmos em sua bondade e poder, mesmo em momentos difíceis. Essa passagem é uma das promessas mais consoladoras da Bíblia. Deus garante que ouvirá nossas orações e responderá com ações poderosas. Para compreender melhor essa mensagem, é importante refletirmos sobre o contexto e o impacto dessa promessa. Jeremias era um profeta que viveu em um tempo muito difícil para o povo de Israel. Jerusalém estava cercada pelos babilônicos e a destruição parecia inevitável. Apesar disso, dessa situação, Deus deu uma mensagem de esperança
que é como o que nós estamos fazendo hoje aqui. Viemos trazer a vocês, ao seu coração, aos nossos corações, uma mensagem de esperança. E ele não abandonaria seu povo, pelo contrário, Deus os encorajava a clamar por sua ajuda, garantindo que responderia e revelaria seu plano soberano. Esse contexto nos ensina que mesmo em tempos de sofrimento e incerteza, Deus continua a ser uma fonte de força e esperança. Como em Salmos 50:15, ele nos convida a invocá-lo nos dias de angústia. Sua promessa é clara. Ele ouve, responde e age poderosamente. O que isso significa para nós nos dias de hoje? A frase "clama a mim e responder-te-ei" é um convite pessoal. Deus nos encoraja a falar com Ele, a levar nossas preocupações, dúvida, desejos em oração. Não importa quão complicada ou impossível seja a situação, Ele promete nos ouvir. E mais, Ele não apenas ouve, mas também responde. Deus não é indiferente às nossas dificuldades. Ele deseja se envolver em nossas vidas. Além disso, Jeremias 33:3 inclui uma promessa extraordinária. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso significa que ele tem planos e soluções que vão além, como a gente falava aqui antes de começar a live, a gente falava aqui que o que o Senhor fez na vida da Rose, né, foi algo além daquilo que ela imaginava, né, Rose? Nem passava assim pela cabeça dela, que Deus iria fazer dessa forma e iria trazer solução não só para um, mas sim vários problemas. O nosso Deus é lindo. Aleluia. Isso significa que ele tem planos e soluções que vão além do que conseguimos imaginar. Muitas vezes estamos limitados pela nossa perspectiva, mas Deus vê o quadro completo, como foi nessa vida, né, Rose? Nas nossas vidas é assim também. O versículo a gente só vê o aqui, ele vê lá na frente, a gente só vê o hoje, e ele vê lá na frente, isso é muito lindo. O versículo de Jeremias 33 nos lembra que podemos confiar plenamente em Deus. Ele está sempre disposto a ouvir e agir, mostrando caminhos e respostas que fortalecem nossa fé e nos dão esperança. Basta clamarmos com sinceridade e Ele nos responderá. E assim Deus faz na nossa vida. Essa foi uma pequena explicação que eu não poderia deixar de trazer para que nós pudéssemos fazer dimensão juntamente com tudo aquilo que a Rose vai falar e vocês vão entender e o testemunho dela vai apenas fechar com chave de ouro, né? Rose, com a sua palavra? Então, começa o testemunho. Sim, conta tudo, entrega tudo, não guarda nada, não leva nada para casa, gente, porque vale muito a pena ouvir. Bora lá. Inclusive, pelo incrível que pareça, ontem fiz 4 anos que eu operei. Eu nem tinha me ligado, eu tinha até esquecido. Mas vamos lá. Há 4 anos, eu ia falar mais ou menos, não, mas especificamente 4 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de um tumor que estava alojado no meu cérebro. Sendo que antes, né, de eu descobrir que era um tumor, já havia um tempo que eu estava sentindo muitas dores de cabeça, passando muito mal, né? Só que a gente, quando trabalha, tu fica muito acomodado e, tipo, eu achava, tipo assim, só uma dor de cabeça. Aí tinha que trabalhar no dia seguinte, tomava dipirona e não me atentava, não tinha despertado em mim que, tipo, aquela dor de cabeça não estava normal. Era todo santo dia sentindo dor de cabeça. O que fez realmente eu me despertar foi uma vez quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 meses que eu estava sentindo essas dores. E não eram poucas, eram bem fortes. Eu achava que era até questão de sinusite ou... esqueci aquele problema, enxaqueca. Só que teve um dia que a gente saindo, eu indo para uma festa da filhinha da minha prima, a gente estava dentro do Uber e veio uma dor muito, muito, muito insuportável, subindo daqui e tipo espalhando pela minha cabeça. Era como se estivesse derramando ácido na minha cabeça. E aí aquilo veio, aquela dor, me engoli toda.
Aí eu tava junto com a minha irmã, aí ela falou, o que foi? Eu falei assim, gente, sentindo uma dor tão forte, tão forte. E ali essa dor começou a ficar maior, maior, maior. Fui pra festa, fiquei lá meia moada na festa, quando foi no dia seguinte, continuei sentindo dor. Aí eu falei, pô, vou procurar o UPA, vou no UPA. Aí chegando no UPA, isso, a pressão que tá alta. Aí medica, volta pra casa. Só que ainda continuei sentindo dor. Mais ou menos passando uma semana, eu reparei que quando eu olhava pra televisão, o canto, foi essa aqui que começou primeiro. Eu fechava um olho, eu fechava o direito. E o esquerdo, ele começou a ver, parecia que a metade das coisas eu não estava mais enxergando. Na verdade, ainda estava enxergando, só que ficava trepidando. Parece que a imagem queria sair. E aí eu fechava o olho e só a metade mesmo, exatamente, a metadezinha, ficava daquele jeito. E aí ia no UPA. Aí teve um dia que eu realmente passei muito mal. E nesse dia eu senti uma dor tão forte que aí eu estava atendendo uma cliente, faço sobrancelha. Eu falhei ter a sobrancelha dela. Eu falei pra ela, poxa, eu acho que não vou conseguir continuar fazendo essa sobrancelha. Ah, o que houve? Eu falei, tô com muita dor na cabeça e parece que minha visão tá sumindo. Eu não tô conseguindo enxergar direito. Aí ela, não, então vai lá, procura o médico e tal. Vai no médico sim. Aí eu parei de fazer a sobrancelha dela, mandei mensagem para todos os clientes, encerrei os atendimentos daquele dia, que inclusive era até o dia do professor. Só de cliente marcado, 3 professoras estavam marcadas comigo. Mandei mensagem pra gente, estou passando muito mal, não vou conseguir atender ninguém. Não sei o que está acontecendo, mas eu não estou conseguindo enxergar direito. Aí peguei e meu esposo me levou no UPA. Aí chegando lá eles falaram que a minha glicose estava alta, por isso que minha visão estava ficando turva. Só que quando chegou a noite, eu fui ver, a vista direita já começou a fechar. E ela começou a fechar gradativamente. Como tinha pouco tempo que eu tinha feito exame de vista e feito os óculos, eu achei que era do óculos. Aí mandei mensagem pra ótica e falei pra eles, olha, eu acho que o óculos está dando um problema, eu tô ficando com a minha vista meia turva, não tô conseguindo enxergar direito. Aí eles pegaram e falaram, então vamos remarcar. Só que eles remarcaram, tipo, pra um mês depois, pra repetir meu exame. Eu falei, não, cara, preciso disso. Eu falei, amanhã a Anjo não vai trabalhar, Anjo é meu esposo. Eu falei, Anjo não vai trabalhar e me leva lá em outra coisa lá pra me ver se faz exame. Chegando lá, fiz mapeamento da retina, fundo de olho, lá. Falei, olha, nada que diz o porquê que você tá perdendo a visão. Né? E não tem nem grau pra você aqui, porque a gente já testou todos e com todos eles você continua dizendo que não tá vendo. Então, vou te passar um colírio e você tenta procurar outro especialista. Mas não me conduziu qual especialista. Sim. E aí eu já estava entrando em desespero, ficando nervosa, porque já começou a me dar ânsia de vômito e eu comecei a ficar fraca. Não conseguia mais, já comecei a perder o equilíbrio no corpo, tentava levantar, ficava tonta. E aí por conta dessa tonteira já me dava aquela ânsia de vômito o tempo todo. Aí fomos no UPA, nesse dia eu fui pro UPA. De manhã, fui medicada, fiquei no sono, voltei para casa, voltei à tarde e depois voltei à noite. 3 vezes no mesmo dia. Quando a gente chegou, era 3 e pouca da manhã, eu falei, olha, amanhã tu não trabalha, tu fica em casa, que eu vou lá na clínica e eu vou pedir uma consulta e vou ver o que está acontecendo. E quando eu cheguei lá na clínica, a doutora falou pra mim, olha, parece ser labirintite, mas eu vou te pedir uma ressonância. Aí depois ela, não, ressonância é muito caro, vou te pedir uma tomografia. E aí eu fiz essa tomografia, aí uns 10 dias depois da tomografia eu levei o exame, a doutora não estava lá, quem estava era um outro médico. E aí ele leu o exame para mim, ele falou, ó, muito grosso, muito áspero, chegou e falou, então, aqui consta, aqui tá dizendo que tem um tumor no teu cérebro, e ele tá grande, hein? Assim mesmo, ele tá grande, e ele tá comprimindo o teu quiasma óptico, por isso que você está perdendo o campo de visão. Tá pedindo para conciliar com uma ressonância magnética. Na hora, meu chão se abriu, entrei em desespero e endoideci. E eu tava junto com a minha filha na hora que eu fui, nesse dia que eu fui. Aí chamei o Uber, vim pra casa. Não, aí eu liguei pro Anjo, falei, cara, o médico disse que tem um tumor, cara. Que isso? Que ele, Rosane, vem pra casa. Tá repreendido, o que é isso? Tá repreendido em nome de Jesus. Quando eu falei assim, eu não sei o que tá acontecendo. Aí vim chorando.
E a gente, quando é mãe, a gente só pensa numa coisa, Sim, no filho. No rosto, no cérebro. Algo perigoso. E ele até falou comigo, você pode dormir e acordar sem enxergar. Você pode dormir e morrer. Era como se tivesse uma bomba relógio. E eu fiz uma coisa que, tipo, ninguém deve fazer. Não murmure, gente, pelo amor de Deus. Por pior que seja as circunstâncias, não murmure. É orar, entregar diante da mão do Senhor e entender que é um processo que todos nós passamos. E Deus, ele vai se revelar a você naquela situação. Eu creio que tudo isso serviu para uma maturidade espiritual na minha vida. Por isso que eu quero passar hoje para vocês, tipo, porque a transformação. Antes disso, como a gente conversava naquele dia, antes de você chegar até aqui, houve um processo por conta de um propósito, como Sim. podemos assim dizer, que houve um propósito, que eu quero que você ressalte isso, porque eu acho que é importante, porque todos nós sabemos que nós temos um propósito, certo? Sim. Todos nós viemos, ninguém vê esse mundo por acaso. Eu, a Rose, você aí, todos nós viemos a este mundo designado a um propósito de Deus a se concluir, a se concretizar nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente sabe o chamado, né, Rose? Mas às vezes a gente quer meio que deixa para depois. Ou... Sim, foi justamente o que aconteceu. Deus permitiu isso acontecer porque, na verdade, tudo isso cooperou para... Na verdade, ele já tinha me chamado com muito amor. Já tinha usado mulheres de Deus, inclusive a missionária Cristiane, a pastora Cristiane agora, que já tinha chego lá no meu espaço, já tinha conversado comigo, falando, Rose, Deus, ele quer te usar. O lugar que você mais passa tempo é no teu salão. E aí, vem mulheres aqui que necessitam de ouvir a voz de Deus. Vem mulheres aqui que precisam de ouvir Deus falar. E fora outras pessoas, minha mãe mesmo, eu já tinha falado no meu coração sobre isso. Só que o que acontece? A gente é muito Jonas, velho. A gente foge demais do propósito. Tipo, eu vou ficar... Na minha mente eu achava assim, tipo, se eu tiver que evangelizar, eu evangelizo na igreja. Dia de evangelismo, dia de domingo, 3 horas, vamos todos evangelizar. Mas dentro do meu espaço, eu achava que eu não tinha esse direito de chegar, porque a gente atende pessoas de todos os tipos. Sim. E eu achava que se eu ficasse ali pregando, falando de Jesus, meio que enchendo o ouvido das pessoas, eu seria enfadonha, chata, e de repente com isso eu poderia perder minha clientela. Então Deus permitiu, tocou logo aonde que? Na minha visão. Porque era o quê? Eu dependo dela para me trabalhar. Sem enxergar, como é que eu vou trabalhar com aquilo que fui designada para fazer? Sim. Só que Deus, ele queria que, tipo assim, meu trabalho ele não fosse somente minha fonte de renda, mas se tornasse também uma fonte do fluir do Espírito Santo de Deus, da palavra dele. E aí que eu ia chegar nesse ponto. Eu tive que ouvir da pior forma. Por quê? Porque primeiro que foi pela dor, de certa forma, e segundo porque eu precisei ouvir de uma pessoa que não é evangélica. Porque que acontece? Por isso que eu falei, nunca murmure. E teve um dia que, depois que eu já sabia do diagnóstico, eu tinha passado pelo médico, tinha ido no neuro, né? Aí a gente pagou uma consulta, fui no neuro, o neuro passou os exames todos que eu tinha que ser feito, e ele realmente constou que realmente eu estava com um tumor, só que o tumor, ele precisava ser removido, porque ele falou, olha, esse tumor cresce muito devagar. Ele, quando começa a dar sinais, é uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, coisas muito leves que dá para reverter. Só que no meu caso, pelo tempo, ele precisava ser removido, porque já estava mexendo com as partes hormonais do meu corpo. Por isso que então a pessoa fala, poxa, você não fez químio, mas você perdeu o cabelo. Sim, porque o tumor ele já tinha comprometido a parte hormonal. E o crescimento do cabelo está junto com isso, a parte hormonal. Então eu acabei perdendo meu cabelo por conta disso. Só que o que aconteceu? Teve um dia que eu estava... em nenhum momento eu dobrei meu joelho e pedi para Deus falar comigo, se revelar a mim naquele momento ali, o que Ele queria fazer na minha vida. Eu só dobrava meu joelho ou no meu leito deitado e ficava,
Ai, por que eu tô passando por isso? Ai, meu Deus, não tô entendendo o que tá acontecendo. Que não sei aquela murmuração, aquela reclamação, aquela chatice que Deus ficava olhando lá de cima, tipo, sabe, com ranço de mim. E não era aquilo que ele queria. Entende? E aí o que aconteceu? Teve um dia que eu passei muito mal. Eu virei uma madrugada inteira sentindo muita dor, uma dor insuportável. Eu virei a noite em claro. E eu costumo dizer que essa noite, eu lembro daquela passagem, quando, acho que é Eli, é Samuel. O Senhor chama Samuel e ele vai até Eli e fala, me chamou? E aí ele fala, volta para dormir, não te chamei. Aí na terceira vez ele fala assim, se você ouvir novamente a voz, fala, eis-me aqui, Senhor. Era o que eu tinha que ser feito naquela madrugada e eu não fiz. Hoje em dia eu entendo que se eu acordei e perdi meu sono na madrugada, é Deus querendo falar comigo. Então, imediatamente, eu dobro meu joelho, eu oro e Deus se revela a mim através da palavra dele, através da minha oração, ali com o Senhor, meu momento de intimidade com Deus, ele se revela a mim. Eu aprendi dessa forma. Né? Então, eu sempre uso esse dia como essa passagem que aconteceu. E quando eu consegui tirar uma cochiladinha de manhã, quando eu acordei, minha mãe já estava lá em casa. Aí a gente chegou daquele jeito, né? Orando, clamando, que eu sei que só que eu estava irritadíssima, emburrada. Primeiro que eu estava sem trabalhar, estava sem dinheiro, porque eu não estava conseguindo trabalhar. Só com sono, cansada, com dor, estressada. E ali ela começou a falar, e eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não quero ouvir agora. Ah, me dá licença. E abri a porta do salão e sentei na porta do salão e fiquei sentada lá olhando pro nada, literalmente, porque eu não estava enxergando, então não tinha como olhar. E daqui a pouco passou a cliente e falou, Rose, mulher, quando é que tu volta a fazer a sobrancelha? Tô desesperada aqui, não sei o que. Aí eu falei, pergunta pra Deus, né? Ele que sabe de todas as coisas. Pergunta pra ele. Ai, Rose, menina, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você. E eu fiquei muito triste, né? Por saber que eu falei, nossa, a Rose é tão boa profissional e tal. E nessa situação, sem conseguir enxergar e tal, lá. Eu falei, coisa tá. Ela falou, olha, Rose, me desculpa, eu não sou crente, mas eu vou falar uma coisa. Eu entendi, uma coisa que eu aprendi, eu tenho muito temor a Deus. Uma coisa que eu aprendi é que a gente não tem que perguntar por quê? Sim, E pra quê? De repente Deus está querendo que você pergunte pra quê que está acontecendo tudo isso. Aí daqui a pouco ela começou a falar, eu entendo que tudo na vida tem um propósito. E de repente Deus está querendo alguma coisa de você. Deus está querendo, sei lá. Aí ela, desculpa, toda ela ficava pedindo desculpa se eu estou sendo invasiva. Mas na minha mente, você é crente, né? E de repente Deus está querendo que você fale de Jesus aí, não sei, para suas clientes. Aí ela falou, eu vou falar de mim. Eu não sou crente, mas já vim aqui no seu estúdio algumas vezes fazer sobrancelha, mas eu ficava na expectativa de Deus tocar no seu coração, de orar por mim. Olha só. E eu não... E é uma delícia deitar aí na sua maca, ouvir Bruno Mars, que inclusive, uma coisa assim também que eu errava muito, né? De uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou é sal ou é doce. E a minha jorrava as duas. Porque como eu trabalhava com público, atendia todo o público, eu botava música secular e internacional. Como até hoje, né? Você ainda atende todo o público. Dentro todo o público. Então eu achava que se eu colocasse músicas evangélicas, de repente as pessoas se sentiriam incomodadas. Então eu não ficava nem cá nem lá, em cima do muro. Errado, em cima do muro. E aí eu deixava essas músicas rolando lá o dia todo lá no espaço. E ela falou, é uma delícia, mas olha só, quando a gente vê uma pessoa evangélica, a gente já imagina que ela vai ser usada por Deus pra gente pra alguma coisa. Tipo, tô mal, o Deus vai tocar no coração dela, ela vai orar por mim. E eu saía bem, porque fiz minha sobrancelha, mas faltava alguma coisa. E essa é a questão. Deus quer nos usar como fonte. Aleluia. Fonte do fluir.
que rios de água viva vão fluir através dos nossos lábios, sendo usado pelo Espírito Santo para ministrar palavras de bênção, de libertação, de transformação na vida das pessoas. E não era isso que eu estava fazendo. De esperança, de fé, né? E aí ela falou isso, eu fiquei ouvindo, ela, desculpa, tá? Eu falei, não, o que você está falando é verdade. Inclusive, já tinha ouvido isso de outras pessoas evangélicas, só que a questão é essa. A gente não deu confiança. Então, precisou acontecer tudo isso. Só que Deus, ele é misericordioso. Ele é amor. Ele é pai. Mesmo ele permitindo isso acontecer na minha vida, me disciplinando de certa forma com essa situação, ele não me matou, mas ele me trouxe uma vida totalmente diferente. Isso me gerou um fôlego totalmente fora do comum, né? E aí quando ela terminou, ela foi, eu entrei no meu quarto, dobrei meu joelho, pedi perdão a Deus por tudo, pelas murmurações, pelas reclamações. Eu falei, Deus, agora eu quero que o Senhor se revela a mim. Me fala o que o Senhor quer fazer através de mim, de tudo isso. O que isso está acontecendo? Por que o Senhor permitiu tudo isso acontecer? Eu já entendi que é um propósito, mas me ajuda a entender e tal. Aí na hora eu até falei, Deus, já entendi. Então o Senhor quer que eu fale de Jesus agora para as pessoas. Bom, então como eu já entendi, então acho que agora eu vou ser curada. E todo dia eu dormia e abria os olhos e achava que eu estava enxergando. E a visão não vinha. Só que era necessário realmente eu ter sido internada, ter ficado aquele tempo no hospital, porque quando eu dei entrada naquele hospital, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a orar, eu aprendi a me quebrantar mais, aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando dentro de mim. E ali verdadeiramente, com o coração mais quebrantado, mais humilde e mais entendido de que Ele é Deus, Ele começou a se revelar a mim. E automaticamente, quando o Espírito Santo de Deus começou a se revelar a mim, aquele medo, aquele pavor começou a sair, ser repreendido da minha vida. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. É isso aí. E Deus começou a tirar aquele medo, aquele desespero. E aí eu comecei a passar a palavra de esperança, de fé para as pessoas que estavam internadas lá junto comigo. E sem entender nada, até o pessoal tipo assim, tá ruim pra caraca, mas tá ali, né? E aí eu fui internada a primeira vez e não operei no primeiro momento que eles me internaram. Eu retornei para casa e aí quando eu retornei, lembrei. Antes deles entrarem em contato comigo para me internar, eu já estava passando muito mal. Aí, tipo assim, quando eu comecei a entender que a coisa, em vez de melhorar, foi piorando. Foi piorando muito. A visão piorou, fechou muito mais. Aí já comecei a andar de óculos escuro, precisava estar acompanhada, porque não estava enxergando quase nada. E aí eu comecei a ficar mal, ficar tipo achando que Deus ia me preparar e me levar, porque já comecei a ficar muito debilitada. E aí Deus usou meu irmão, que também passou por um processo terrível, e Deus operou um grande milagre na vida dele, há pouco tempo agora. E ele foi lá em casa. E ele falou assim, Rosilane, Deus me... foi na época da Páscoa, né? Na Sexta-feira Santa. E ele foi fazer trilha, chegando lá, estava tudo fechado por causa da Covid. Aí ele falou, então vamos lá na Rosilane, visitar, ver como é que tá a Rosilane. E eu já estava 2 semanas passando muito mal mesmo. Até o Ângelo já não estava mais nem conseguindo orar por mim. Conta que vocês estavam bem mal, assim, achando que tipo, já era. E aí Deus usou ele chegou lá em casa e levou uma palavra de vida sobre mim e falou, Rosilane, a cura já foi liberada. Mas ele falou com muita autoridade, o céu já está a teu favor, Deus ele só quer uma coisa de você, uma atitude de fé. Sendo que 1 mês antes eu tinha ido ao médico, e era em abril, e era em março. E o médico tinha falado para mim que eles iriam me chamar lá para julho ou agosto. Como eu estava passando muito mal, eu falei, cara, não vai dar tempo de chegar em julho ou agosto, eu vou acabar morrendo, vai dar ruim.
E aí, só que também tinha o propósito de eu ter passado mal daquele jeito. O tumor tinha estourado. Só que o médico já tinha avisado que poderia acontecer do tumor estourar. Só que eu achava que quando o tumor estourasse, vazasse sangue, sei lá, pelo nariz, pelo ouvido, alguma coisa assim. Sendo que, por isso que eu tava sentindo muita dor. Aí o médico até perguntou, tá sentindo muita dor? Eu falei, tô sentindo muita dor. Ele, então continua no dipirona, no último caso toma tramol e tal. E ali eu fiquei só dopada de remédio. E aí naquela semana meu irmão foi lá. E ele foi lá no carro, pegou óleo ungido, começou a me ungir, minha cunhada me orando, me ungindo, declarando vida. E falou, desfaz essa cara de luto. A cura já foi a teu favor. O céu a cura já foi liberada. Você não vai morrer. Você não vai ficar cega. Começou a declarar a palavra de vida. E ali me deu uma nova esperança, me deu um novo gás. Isso foi na sexta-feira. Quando foi na segunda, eu fui comprar uma peruca, porque meu cabelo já tinha caído uma boa parte. Só que eu falei que só ia cortar depois que eu comprasse a peruca. A laser. A laser. Quando eu acabei de passar o cartão, aí chegou a notificação do cartão e já chegou junto o hospital falando que era para mim chegar munido dos meus documentos com meus exames na quarta-feira para a entrada na internação. E aí quando eu fui na quarta-feira internar na entrada, aí na sexta eu iria operar na sexta. Então na quinta, na quarta da entrada, eles anteciparam, né? Na quarta da entrada, na quinta eu fiz o exame, na sexta não operou. Na sexta a doutora veio e falou comigo que não tinha como me operar, porque o tumor tinha estourado. E como o tumor estava colado numa parte muito importante do cérebro, e tinha sangue para tudo quanto é lado, um erro ali seria óbito na certa. Então ela falou, vou te mandar de volta para casa e a gente vai estudar a melhor forma de operar. E ali já era Deus agindo na minha vida. Porque Deus, ele faz tudo perfeito. Por quê? A doutora tinha falado que quando eles me operassem, iria abrir daqui até aqui. Eu tenho queloide. Deus sabe disso. E se ele se abrisse, hoje eu estaria com uma cicatriz enorme aqui na minha cabeça. Na minha cabeça, e não ia crescer cabelo. E fora que aqui também tem uma cicatriz no meu rosto. Então Deus, como ele é perfeito, eu só queria operar. Mas Deus falou assim, não, calma, vou fazer muito perfeito. Aleluia. Não vai ter cicatriz. Aleluia. Por isso que doeu muito. Foi necessário o tumor estourar, eu passar mal do jeito que eu passei, eu sentia dores, que eu babava. Eu já não tinha nem mais lágrima para chorar. Eu só ficava babando, não conseguia controlar uma babação, porque era uma dor que tu trancava o dente assim, parecia que era ácido comendo a tua cabeça. Uma coisa horrível, uma coisa horrível, uma coisa horrível. É algo assim que eu não desejo pra ninguém. Eu lembro que teve um dia que eu tomei acho que 2 cartelas de pirona inteiro. E não... nada. Só que eu me recusava a murmurar. Eu só declarava, Deus repreende. Quando eu não tinha força, eu pedia pro Ângelo, me ora, pelo amor de Deus. Me ora que a minha cabeça parece que vai explodir, eu tô morrendo. E eu ficava me batendo assim, de dor. E aí, o que aconteceu? Voltei pra casa, fiquei 5 dias internada, voltei pra casa. E aí eles ficaram estudando a melhor forma de me operar. Depois passou mais ou menos 15 dias, passou o Dia das Mães, o hospital me mandou mensagem e falou, Rosila, já temos uma forma como vamos te operar. E aí pedi pra me dar a entrada. Deixa eu ver uma água aqui. Aleluia. Ô Rose, vale ressaltar, né, que eu não sei se você vai dizer, ela me falou uma frase que ela me marcou muito, que em relação a isso, do dia exatamente que o tumor estourou, mas só que você não sabia que ela não sabia que o tumor tinha estourado, mas aquela dor extrema que ela estava sentindo, a qual ela não conseguiu dormir, e no dia seguinte ela se deparou, né, com a cliente dela, conversando com ela, e interessante que ela, dessa experiência, ela tirou uma frase, que ela falou assim, Ingrid, eu aprendi uma coisa, quando o processo estiver muito doloroso, mas muito doloroso mesmo, não reclame, não murmure, porque é o Senhor querendo realizar algo melhor na tua vida, que ela vai estar terminando de contar aqui. Mas essa frase, gente, eu achei muito interessante e eu trago ela comigo até hoje. Quando a gente estiver passando, e talvez muitas das vezes a gente vai viver aquilo que a gente fala, né? Mas assim, literalmente, quando a gente estiver passando por um processo muito dolorido, o segredo está em não murmurar. E sim, você, independente da situação, ser grato.
Não, Senhor, muito obrigado porque tá doendo muito. Não, mas diante de toda a situação, você ter o seu coração grato, porque foi o que aconteceu com a Rose. Depois, no dia seguinte, quando ela foi conversar, Deus usou aquela cliente para falar com ela. Ali a situação, apesar de que as coisas pioraram, né? Ela achando que por ela ter entendido iria melhorar, mas muito pelo contrário piorou. O milagre não chegou, a cura não veio da noite pro dia. O processo foi por um determinado tempo ainda, determinado pelo Senhor. Então, assim, que nós possamos, né, desse testemunho muito, assim, eu achei muito impactante, porque ver que o Senhor, ele fez muito além. Ela vai estar concluindo e você vai ver que Deus, ele fez além daquilo que ela imaginava, onde ela estava pensando que Deus estava a preparando para a recolher, mas não, Deus, ele estava moldando, preparando ela para algo maior, que eu tenho certeza que grandes coisas, José, ainda estão por vir, porque Deus, a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando, vai continuar trabalhando e realizando prodígios e maravilhas no nosso meio, no meio de pessoas, no meio de mulheres, porque é um testemunho para testificar a nossa fé, que o nosso Deus, ele é poderoso. Sim. E se a gente clamar, ele responde. Com certeza. E foi o que aconteceu. Ele realmente estava preparando algo melhor para mim. Porque se eu tivesse operado logo assim em seguida, hoje eu estaria com uma cicatriz na testa e de repente, hoje em dia, no momento não, me livrei do problema, mas hoje em dia de repente seria algo que me incomodaria, né? Esteticamente, não ia ficar bonito. Só que aí o que aconteceu? A doutora falou, olha, o que acontece? A gente viu a melhor forma de te operar e a gente vai só fazer primeiro uma biópsia e vamos ver se você tem acesso pelo nariz. Se você tiver acesso pelo nariz, a gente vai te operar pelo nariz e vai ter uma vantagem, você não vai ter cicatriz, não vai ficar sem o cabelo aqui, não vão precisar, porque como a cicatriz seria grande, então eles já deixaram preparado para tudo. Poderia ocorrer de não crescer cabelo mais nessa parte, né? Ou seja, eu teria que estar com o cabelo bem grande para cobrir, até porque outras meninas que operaram lá ficaram assim, né? A ela. Então, pelo menos uma notícia boa. Eu falei, sim, com certeza. Não vou ficar com cicatriz, pra mim já tá ótimo. E aí fiz, né, a biópsia, foi horrível, que entrou um ferro mais ou menos desse tamanho. Eles só lubrificam e enfia aquele cano por dentro do teu nariz. Até achar se tem acesso para chegar até o teu cérebro. E aí foram duas equipes que me operou, a otorrino veio para fazer a abertura e depois veio o neuro para fazer a remoção do tumor. Um dia antes de eu operar, quando a doutora foi lá no meu leito para explicar e eu assinar toda a questão, eu só perguntei para a doutora uma coisa: eu vou voltar a enxergar? A ela, não. Ela disse, não. A gente está te operando para você não morrer e o tumor não aumentar, piorar. Mas infelizmente ela virou e olhou nos meus olhos e falou assim: olha só, Rosana, o que acontece? Esse tumor, ele cresce muito devagar, pois ele faz um estrago muito grande. E, infelizmente, quando ele chega a ponto de tocar na visão, ele já está velho, ele já comprometeu uma boa parte aí. Infelizmente, a questão da visão é uma coisa que, infelizmente, eu não posso te dar garantias. Era meio que ela já tinha, deu a entender que nunca ouviu casos de ninguém voltar a enxergar depois dessa cirurgia. Eu falei, tá bom, se eu volto a enxergar pelo menos que eu estou agora? Sim, de repente sim. Como você está enxergando. Era muito pouco, mas pelo menos eu vi uns vultos, né? Os negocinhos. Só que Deus, ele é perfeito. Aleluia. Ele faz tudo, tipo, não é metadinha, não é tudo, não é migalhas. Ele te dá inteiro. O homem, o diagnóstico do médico pode ser o pior possível. Se Deus já te liberou uma palavra sobre a tua vida, que você vai viver e vai viver com abundância, é vida com abundância que você vai ter. Tá já gravado. Aleluia. Não tem meio termo, não tem, mas se acontecesse, não tem mais. Deus falou, acabou. E foi a palavra que Deus usou, meu irmão falou, você não vai ficar cega, você vai voltar a enxergar, você não vai morrer. E ali, na hora, quando ela falou isso, eu só lembrei disso, dessa palavra. Eu falei, sobre a minha vida existe uma palavra. Aleluia. Sobre a minha vida está liberada uma palavra.
Deus, ele não é menino, ele não é moleque, ele é homem. Então, se ele é homem, ele vai cumprir a palavra que ele prometeu sobre a minha vida. Sim. Ele, mesmo com os meus erros, as minhas falhas, ele vai seguir a palavra dele até o fim. E foi o que aconteceu. Eu assinei lá, tranquila. E, enfim, no dia seguinte eu operei. Quando eu acordei, estava no CTI. Eu lembro que quando eu fui perder a minha visão fechou. Ou seja, as minhas laterais, eu não enxergava mais nada. Pra mim, tipo, você tá aqui do meu lado, eu tô te vendo, eu não via. Era como se eu estivesse enxergando num buraquinho de uma fechadura. Bem pequenininho mesmo. Isso antes de operar? Antes de operar. Então, pra me ver alguma coisa do meu lado, eu tinha que virar assim. E virar e aguardar a vista descansar pra a visão abrir um pouquinho e eu ver aqui o que eu tava vendo. Se eu virasse muito rápido, ficava tudo embaçado, aí tinha que aguardar um pouquinho e tal. Tá bom. Quando eu tava lá no CTI, depois da cirurgia, eu abri meus olhos, eu consegui ver algumas pessoas na minha frente, mas ver na frente eu já enxergava com vulto assim, né? Tava a visão meio embaçada. E vi algumas pessoas deitadas e vi o relógio. Só que aí, daqui a pouco, eu lembro que eu vi a hora, era 9 horas da noite. E depois eu cochilei. Depois eu abri meus olhos de novo, minha visão já ficou mais limpa. E aí eu vi meia-noite. Daqui a pouco, eu tava cheio de aparelhos e também com tudo tampado e tal. Tinha sido entubada, coisa. Quando eu abri meu olho, eu virei pro lado. A primeira coisa que eu vi, quando eu vi meu ombro e vi o aparelho aqui assim, mexendo, eu falei, não tô acreditando. Aí virei pro outro lado, consegui ver o outro lado, eu falei, puta, eu não tô acreditando. Na hora eu comecei a falar em mistério, só que no CTI fica médico ali o tempo todo. A pessoa tava ficando doida. Falando em mistério, já deu logo uma ralo, Aí fui de ralo de novo. Daqui a pouco, quando eu abri meu olho de novo, aí já era 5 horas da manhã. Aí eu tava enxergando tudo, falei, aí eu, Deus, muito obrigada, Senhor. Eu tô enxergando, Senhor, tô acreditando. Só que assim, eu falava pra dentro, porque eu tava com os aparelhos, então eu não conseguia esboçar com tanta firmeza. E ali, aí os médicos foram na visita e falaram, e aí, como é que tá? Eu falei, eu tô enxergando, eu não queria falar. Aí já que eu tava delirando. Aí daqui a pouco, quando chegou a doutora Stephanie, que foi a que fez minha cirurgia, ela, e aí, Rosilane, como é que você tá? Aí eu já tava falando um pouquinho melhor, eu tô bem, eu tô sentindo que eu tô enxergando. Ela, tá enxergando? Tá me vendo? Eu falei assim, tô te vendo. Tudo, ela, tudo. E aí ela falou, que bom. Então a cirurgia foi um sucesso, foi melhor do que a gente imaginava. Aleluia. Aí eu falei assim, fiquei mais 5 dias no CTI, porque tive que fazer alguns exames, deu algumas complicações, mas enfim, nada assim comparado com a glória que Deus manifestou na minha vida. E ali, depois que eu desci pro quarto, eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Deus, eu quero ser boca de Deus nessa terra, eu quero ser profeta, eu quero falar do teu amor, eu quero falar do teu milagre, eu quero falar que verdadeiramente tu és real. Aleluia. Eu quero falar que tu és que tudo aquilo que o Senhor fala sobre as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor promete a nosso respeito vai se cumprir. E eu quero te pedir perdão mais uma vez por ter sido tão negligente, de certa forma, a voz dele, e também ter sido tão menina, tão imatura. Vale ressaltar sobre o que você está falando, né? Que assim, eu tiro como verdadeiramente o que eu ouço muito, né? O meu pastor Flávio dizer que a fé ela é inteligente. Porque o fato de... Deus, ele tem todo o poder, ele poderia te curar sem que você passasse pela mão dos médicos, sim. Mas às vezes vai haver situações de Deus, ele operar o milagre, como ela falou, a cirurgia foi um sucesso. Mas porque também, além de Deus ter dado a inteligência aos homens, né, aos médicos e tal, mas o Senhor, ele também foi contigo nessa cirurgia e foi ele quem te deu vitória. E em todo momento, né, você usou a fé inteligente. Porque eu digo isso, gente, porque infelizmente, né, às vezes a gente acaba fazendo de maneira, não, Deus, ele tem todo o poder de curar,
Então eu não preciso ir ao médico. E muitas das vezes Deus vai te curar através da medicina. Ele tem o poder de trabalhar, de curar, de operar sem a medicina, sim, mas ele também muitas das vezes vai ser necessário você passar por esse processo das mãos do médico, como foi com a vida como foi com a Rose. Sim, e não foi só pro médico em si fazer a cirurgia, né? Foi algo mais profundo dentro de mim que precisava ser tratado. Acerca da fé, de confiar plenamente no Senhor, ser dependente dele e entender que é ele que faz. Porque que acontece? A médica disse que eu não poderia voltar a enxergar. Então, tipo assim, nenhum mérito ali foi do médico. Toda a honra, toda a glória foi do Senhor. Ele foi contra a palavra do médico, né? Então, é igual a Lázaro, né? Ressuscitou depois de 4 dias. Se naquela época era normal a pessoa morrer e depois de 1, 2, até 3 dias a pessoa ressuscitar. Só que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Entende? Então o nome dele teria que ser glorificado através da minha vida em relação a isso. E também não foi algo só para eu ir e ser operada. Eu falo que o tumor foi uma desculpa para Deus tratar na minha vida em muitas áreas, principalmente a vida espiritual, porque adquiri uma experiência com o Senhor. E eu lembro que uma vez eu postei, né, que eu estava doente, então eu precisava dar uma satisfação para os clientes em relação a eu não estar atendendo. E a minha amiga me ligou chorando, desesperada. Aí ela falou assim: amiga, eu vi no teu perfil que você botou, tá com tumor, que não sei o que. Não, cara, tô bem, fica tranquila, tô em paz. E outra coisa, eu creio que isso é para gerar um testemunho. Eu já tinha orado ao Senhor e eu falado em algum momento da minha vida, que eu não me lembrava, que eu estava cansada de contar a história do que aconteceu com as pessoas. Eu precisava viver meu próprio testemunho. Aí ela, amiga. Gerar testemunho. Então, uma coisa terrível tu pediu, né, amiga? Então agora, mas vai ser lindo. Eu falei assim, em nome de Jesus. Vai ser lindo. Eu falei assim, não, vai ser em nome de Jesus. E é isso. Estamos aqui nessa terra para fazer obras maiores até do que do que o próprio Jesus fez. Então, somos discípulos dele. Então, temos que ser geradores de testemunho, sim. Né? E milagres é necessário acontecer para provar para aqueles que estão incrédulos que verdadeiramente o Deus que operou milagres lá no passado, que ressuscitou Lázaro, a mulher do fluxo de sangue foi curada, e enfim, fez inúmeros milagres, é o mesmo Deus que opera hoje em dia. Aleluia. Ele é vivo, ele existe, ele é real. Aleluia. Então tem que ser através de quem? Da gente. Ele vai nos usar como Sim. Ele vai nos usar. E temos que falar, eis-me aqui. É igual Maria, chegou e se apresentou, eis-me aqui, sou tua serva. Tipo, a mulher é virgem e ficou grávida. É verdade. Foi um milagre. Só que, tipo, tem muitas pessoas, hoje em dia, as pessoas estão duvidando da palavra do Senhor. Estão duvidando da Bíblia. Não estão crendo na Bíblia mais. E para aqueles que estão com uma incredulidade muito grande e está próximo da gente, é legal ele ver Deus fazendo algo muito incrível na nossa vida, para ele falar assim, ele não tem o que dizer, tipo assim, foi o médico que disse. Não, o médico disse que eu não ia enxergar. Mas antes de eu operar, Deus usou um profeta e falou para mim, você vai voltar a enxergar. Aleluia. E o médico disse para mim, não vai enxergar. E aí, qual que foi o real? Foi o que o médico disse ou foi o que Deus usou a boca do profeta para falar? Existem profetas naquela época, mas existe profeta hoje em dia também. Então é necessário acontecer certas situações na nossa vida, primeiro que para nos criar estrutura, firmeza, a gente falar com mais certeza, verdade. Tipo assim, Deus, ele é real, porque eu vivi. Eu não vou falar, Deus é real porque eu vi na vida da Ingrid. Não, Deus é real porque eu vi na minha. Aleluia. Já desfrutei desse milagre. Aleluia. E creio que vou vi muitos outros. A única coisa que eu peço ao Senhor, e eu me apego muito nisso, é Deus, traga à memória aquilo que me traz esperança. Aleluia. Porque às vezes quando a gente está no processo
e vem a parte mais dolorosa, às vezes a gente esquece o que Deus fez no passado, na nossa vida. Nem não é na vida de ninguém, não, na nossa vida. Então eu sempre falo, Deus, ative em mim. Faz eu trazer na minha mente o milagre que o Senhor realizou, um milagre absurdo, e que eu venha trazer na minha memória, ele seja o meu combustível para me continuar, para me seguir. Por isso que é importante vivermos uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, porque ele vai se revelar a você através da sua oração. Eclesiastes, o livro que você lê, Jeremias 33. Tu vai clamar, e você orando, clamando, buscando a ele, ele vai se revelar a você através da palavra dele, através de um sonho, de um louvor. É ali. Só que quando você está sensível, você entende que Deus ele vai te falar contigo nos mínimos detalhes. Às vezes numa conversa, você indo lá no salão, e Deus, por exemplo, por aí, vou falar agora de um testemunho que Deus trouxe à memória novamente. Já tinha um tempo que eu não contava meu testemunho. E no dia que você foi lá, eu não estava muito bem. Tava meio que assim, ansiosa. Não. Ansiosa com um milagre. E aí, no processo, a gente fica assim, meio que achando que não vai dar certo. E aí Deus, como é que Deus ativa? Mas assim, a minha conexão estava com ele, tá orando, estava buscando, mas aguardando uma resposta. A resposta veio no dia que você veio lá. Foi lá, porque eu precisei contar meu testemunho para você. Automaticamente você foi impactada. Eu também fui impactada com o meu próprio testemunho. E eu lembrei que Deus fez milagre na minha vida. Eu falei, não, caraca, cara, tá vendo? Aí logo deu, um renovo no meio do caminho. Sim. Porque a gente às vezes vai naquele gás, aí na metade do caminho, caraca, acho que vai dar ruim, não vai dar bom não. Ai, tô me sentindo cansado. E aí Deus vem, usa alguém para te avivar no meio do caminho, você continuar. E você, de certa forma, foi usada por Deus para me avivar no meio. Eu contei teu testemunho, mas de certa forma fui edificada com o meu próprio testemunho, porque eu senti que você foi edificada. E aí eu entendi que, tipo, tá vendo o teu propósito? Eu falei, tá, entendi. Falei com a palhaçada. É lembrar, né? Trazer à memória aquilo que vem te dar esperança. E é isso que Deus tem feito na minha vida. E eu creio que esse testemunho não é só... foi algo só para cura da saúde, mas foi uma cura espiritual, uma cura para entender quem é Deus, descobrir que Ele é muito bom, que em todo momento de luta, de dificuldade, temos que glorificar. Em tudo dai graças. Senhor, muito obrigada. Tá doendo. Muito obrigada, Senhor. Essa dor é um propósito. Eu não sei para qual é, mas como Tu é meu Pai, e Tu sabe de tudo da minha vida está em Tuas mãos. Aleluia. Tu não vai fazer nada que venha gerar em mim uma dor tão profunda que eu não venha suportar. Aleluia. E não venha aprender nada com isso. E foi o que Ele fez. Ele me ensinou, né? E fez eu entender verdadeiramente que a dor não é para matar, mas é para me gerar uma nova vida. Aleluia. E através da vida que é gerada dentro de mim, tá acabando? Não. A vida que foi gerada dentro de mim vai gerar vida em outras vidas. Para sermos fonte, né, do poder de Deus, falar das maravilhas dele. Ele é muito bom. Aleluia. Ele é muito bom. A gente tem um tempinho daqui, dá para pelo menos ela resumir, porque a gente falou, vocês podem estar se perguntando, mas e qual foi o além aí desse além de que Deus fez? Qual foi esse além? A gente sabe. Sim, então, vou falar agora da questão material. Eu tinha um salão, que meu salão estava capenga, caindo aos pedaços, e eu tinha muito cliente. Eu ficava com medo de chegar e falar de Jesus, de certa forma, para as pessoas, e achava que eu ia espantar os meus clientes. Com eu falando... Enfadando, achando que ia enfadar. Coisa. E ali eu falei assim, aí quando eu desci pro quarto, e eu tive um momento ali com Deus, eu falei, Senhor, eu não vou me negar nunca mais a falar do Teu amor. Eu não vou me negar nunca mais a falar, anunciar quem verdadeiramente Tu és, independente de que seja. Troquei o ambiente, passei a botar louvores.
E através desses louvores que eu comecei a colocar, as pessoas deitavam na maca e tipo, ai, nossa, esse louvor é bom, né? Você dá uma relaxada, ai, esse ambiente aqui é bom. As pessoas começaram a sentir um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, independente até de religião, tá? Pessoas de todo tipo de religião até se sentia muito bem com os louvores. E com isso, comecei a falar de Jesus, contava meu testemunho, pessoas aceitaram Jesus. Aleluia. Tem nem como calcular quantas pessoas aceitaram Jesus. Engraçado que você começou a contar, quando a gente estava conversando, eu fui elogiar o ambiente, né? Aí eu, Rose, tá tão bonita. Aí a gente começou, ela começou a contar. E aí, daqui a pouco, Deus ele começou a operar de uma forma tão surpreendente que a quantidade de clientes que eu tinha, tipo, eu não tenho cálculos de quantos clientes eu tenho. Eu sei que tenho um cliente pro mês inteiro. Aleluia. E através disso, Deus abençoou. Aí eu Deus colocou no meu coração de fazer um curso de micropigmentação. E aí daqui a pouco eu fui para São Paulo, fiz um outro curso de maquiagem. E com isso foi chamando mais clientes. E aí eu falei, cara, aqui agora não tá dando mais. Foi até na parte que você me contou, que você falou que Deus ele não iria te permitir, né? Você, que lembra no processo lá que você estava, quando não estava mais enxergando, nossa, você fez tantos cursos, se profissionalizou, será que é pra quê, né? Que você chegou a me contar um pouquinho, e aí você falando que Deus ele não, que é muitas das vezes isso que acontece nas nossas vidas. Deus ele não ia te permitir viver tudo aquilo para simplesmente morrer. Sim. Para simplesmente ficar guardado, ficar pra história. Ele queria injetar algo maior, mais poderoso na minha vida. E que as pessoas vissem também que o nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Ele não dá pra gente migalhas. E o espaço que eu tava não era um espaço tão bonito assim, tava bem requenguelozinho. E ali vivi uma outra experiência com o Senhor. Que Deus, ele entrou com uma prosperidade surreal na minha vida. Aleluia. Aprendi a ser dizimista, fiel. Oh, aleluia! Fiel ao Senhor. E através dessa fidelidade, Deus também fez eu construir sem, tipo, eu nem sei de onde brotou o dinheiro. Sei que, tipo, começou gente de Campo Grande, do centro de Nova Iguaçu. Ah, onde que é teu espaço? Ah, posso ir aí, que não sei o quê. E vim fazer serviços comigo. Eu falei, bom, como tá entrando um valor legal, eu acho que agora já dá pra mim. Tá vendo pessoas mais, tipo, arrumadinhas, vai botar um ambiente mais bonitinho. E aí Deus fez nascer no meu coração o desejo de fazer uma reforma no salão na parte de baixo, que estava muito ruim. Só que na minha mentalidade, vamos trocar só o PVC e dar uma pinturinha. Deus, não, zerado. Aí eu vou ver no Marketplace, tem umas pessoas que pesquisa no Marketplace. E quando eu falei, Ângela, então, eu tô numa intimidade com ele, e ele disse pra mim que era pra mim escolher, comprar o que era para comprar, que a provisão viria. Então eu vou querer minha maca de R$3.000, eu vou querer gesso, vou querer isso, vou querer aquilo outro, que não sei o que, não sei o que. Mas não tem dinheiro para isso. Eu falei assim, meu filho, eu sirvo dono da praia, não sei como vai vir, mas vai vir. E verdadeiramente veio. Deus tocou no coração da minha prima, que mora lá em Portugal, me emprestou o cartão, fiz uma compra de mais de R$15.000 e mobilei o salão com tudo novo, tudo zero, tudo bonito, ficou um outro ambiente. E Deus falou no meu coração, esse aqui é um outro pedacinho que vai ser agora outro lugar para continuar se estendendo, gerando vida. Não é para ficar aqui ilustrando, lambendo o salão, não. É para botar o pau para torar. As pessoas vêm se sentir mais felizes, mais acolhidas aqui, mas não pode perder essa essência. Roslane, não se distrai. Não é só o trabalho. Aqui é um ambiente bonitinho, mas é para ser mais atrativo, porque vai entrar gente precisando mesmo. E é isso. Eu já falei para o Senhor, Deus, eu não quero mais, eu não me permito mais ficar só atendendo por atender. Tem que ter um propósito. Eu ofereço ao Senhor todos os dias, quando abro aquela porta, falo, Deus, que através de mim, vidas venham se render aos teus pés, que através de um louvor, vidas venham ser tocadas, que eu venha estar sensível à voz do teu Espírito Santo, para entender que aquela pessoa precisa de uma oração, aquela pessoa precisa de uma palavra de levantamento, aquela pessoa precisa de
de palavra de fé, essa pessoa precisa de uma palavra de cura interior, enfim, eu estou aqui sendo movida pelo teu Espírito Santo, eu quero ser canal. Mas muitas das vezes a gente fica como Jeremias, né? Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Sim. E a gente tem que tão somente abrir a boca, se encher, claro, né? Se encher, Há pouco se tempo, alimentar. agora eu também fiquei nessa, eu fiquei, Vou falar o quê, Deus? deixei a garota ir embora. Aí eu fiquei mal. Falei, caraca, cara. Eu falei, e ela não é nem de aparecer muito lá no meu salão, quase nunca vai, muito difícil. E eu falei, Senhor, se ela remarcar novamente, eu não prometo que eu vou falar, cara. Eu vou falar porque os pessoas ficam me incomodando. Só que tem pessoas que te intimidam um pouco. Fica meio receoso. Só que Deus já falou comigo que eu tenho que abrir minha boca independente. É ele que garante. É ele que tá me dando garantias. E eu já passei. Deve aquela coisa que você tá se garantindo e quer. Do Deus, meu filho, eu acho. É ele. E aí, pelo incrível que pareça, com 15 dias ela me marcou comigo de novo. Aí eu falei, agora não vai conseguir não. Agora não fala. Aí eu falei com ela. Aí depois que ela... Aí não, eu falei assim, Deus, eu só preciso de uma deixa. Que ela ficava lá minha caladona, eu falei, eu preciso de alguma coisa, ela precisa falar alguma coisa pra me conversar. A mão sua, ficou nervosa, assim, e aí daqui a pouco ela começou a tocar um louvor lá, aí ela começou a ir cantando ele, aí eu me amarro nesse louvor, eu falei, ele é lindo mesmo, eu falei, agora é o momento. Conhece o louvor? É assim, eu já fui evangélica. Já foi evangélica? Então, vou te contar uma história. Na semana retrasada, quando você veio, eu já tinha me tocado para falar algo para você. Só que eu não falei porque eu fui frouxa, fui covarde. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade de verdadeiramente eu falar, que o Senhor faça a vontade do Rio, olha que você não é de vontade. Ela, Aí eu comecei a falar ela. Então, Rose, Deus já tem me incomodado, eu sou filha de pastor e minha mãe é missionária. E aí eu falei, tá vendo? E ali tudo que eu falei, ela confirmou assim, tudo. Testificou. Aí graças a Deus, que alívio. Verdadeiramente, Senhor. Era só o Senhor mesmo. Tava com medo, mas tipo, é Ele que garante. E é Ele que tem me garantido todos os dias. Aleluia. Ai, gente, Deus, Ele é lindo. E são testemunhos como esse que edificam a nossa fé e que nos traz verdadeiramente esperança. Ainda que a gente não esteja em uma situação igual ou parecida com a dela, ou talvez até pior que a dela. Mas a Bíblia vai dizer que não há nada impossível para o nosso Deus. E eu quero louvar agora um louvor. Sei, gente, a gente tenta bater uma meta de 60 minutos, mas quando a hora voa, não voa? A hora muito voa. Passado. Já e pode a gente tenta, mas a gente vai aqui pela direção do Espírito Santo. E eu vou... Tá trazendo aqui um louvor que eu até mandei pra Rose. Eu falei, Rose, hoje eu tava palestrando com o Senhor através da live que nós vamos ter. E aí o Senhor trouxe à memória esse louvor. É um louvor antigo, mas que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Que você possa refletir e entender que o Senhor, Ele é contigo e Ele é por você. Aleluia. As lutas em tua porta vêm bater.
motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Aleluia, é dessa forma que o nosso Deus faz. Aleluia, e às vezes é assim mesmo. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora, forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o seu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece a terra, quebra as cadeias. Mas onde estiver, ele manda um anjo até o cativeiro para lhe buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo. Você está à sombra do onipotente. Você tem mil motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece a terra, quebra as cadeias. Oh, aleluia! Onde estiver, ele manda um anjo até o cativeiro para lhe buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente. Você tem mil motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Aleluia, com Deus vai ter que guerrear. Aleluia, com Deus vai ter que guerrear. Aleluia, e é assim que o nosso Deus faz. E essa live, se você conhece alguém que está pensando em desistir, que está desanimado, envie essa live para alguém que está assistindo, porque assim como Deus falou ao seu coração, aos nossos corações, Ele também vai falar ao coração de quem esteja precisando. Nada é impossível para o nosso Deus e nada fica encoberto diante dos olhos do nosso Deus. Ele tem visto as lágrimas, o sofrimento, a dificuldade, também a alegria, também as conquistas, porque Ele é fiel e o nosso Deus, Ele vela pela sua palavra. E se Ele te fez uma promessa que ainda não aconteceu, continue firme, esperando no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Amém. Aleluia. A presença de Deus é notória nesse lugar. Glória a Deus. Hoje você ora pra gente estar encerrando a nossa live. Amém. Aleluia. Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, pelo dia qual o Senhor nos fez, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu favor. Muito obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Deus, por ser Deus em nossas vidas. Senhor, que cada vida tenha sido impactada, tenha sido tocada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Desfaz todo bloqueio, toda dificuldade de compreensão, Senhor Deus, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem liberado sobre as vidas de muitos, Senhor. E muitos não estão entendendo aquilo que tu queres fazer, Senhor. Que a fé do teu povo venha a ser ativada, que a confiança em ti, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, ser estruturada, Pai. E que eles venham saber que eles verdadeiramente servem a um Deus poderoso, que faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Pai, que possamos alcançar corações e eles venham ser alcançados pelo teu poder, Senhor. E o teu nome venha ser glorificado, exaltado através da vida dos teus filhos, Pai. Obrigada pela vida da tua filha Ingrid. Obrigada pela vida da tua família, Senhor. Abençoa ela cada dia. Usa como um canal do teu fluir, Senhor Deus. Usa ela cada dia mais e mais para levar a tua palavra e que ela venha ter um bom alcance a vidas que necessitam
verdadeiramente de ouvir a tua voz, Senhor Deus, e ser libertos e ser transformados pelo poder que há no teu nome. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Amém, aleluia. O nosso Deus é fiel. Aleluia. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente encerra a nossa live. Que vocês tenham gostado de tudo que foi ministrado. Eu tenho certeza que muitas das vezes, às vezes, aquilo que o Senhor quer falar, a gente não gosta de imediato, porque a correção, ela de começo ela é doída, mas a Bíblia vai dizer que o Pai corrige aquele que ama. Então, o nosso Deus, ele corrige aquele que ama. Então, se você está sendo corrigido, se você está sendo confrontado, como foi falado aqui, não murmure, apenas creia, apenas confia nesse amor, nesse Deus que é poderoso para fazer muitas, mas muitas coisas na nossa vida, e principalmente realizar o impossível. Ele é especialista nas causas e nas coisas impossíveis. Glória a Deus. Fiquem com Deus, compartilhem essa live com alguém que você deseja, com alguém que você acredita que vai falar com essa pessoa, e continue divulgando, porque o objetivo é que pessoas possam ser tocadas, é que pessoas possam receber do Senhor, porque nós somos apenas canal, somos apenas instrumento. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.